Oi pessoal, eu tô aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como reagir quando a gente tiver uma crise de pânico. Eu já fiz um vídeo, a gente conversou um pouco sobre o que é o transtorno de pânico, eu expliquei um pouco sobre as crises de pânico e por mais que a gente use a medicação, faça terapia, isso diminui a chance com que a gente tenha as crises, mas mesmo, principalmente no início do tratamento, as crises podem continuar acontecendo. E aí, diante de uma crise, como que eu devo reagir? Muitas pessoas recorrem ao uso de Rivotril ou Frontal para alívio das crises. E eles, de fato, são medicações que ajudam a controlar as crises. Mas nós temos também medidas comportamentais que estarão ajudando no controle dessas crises. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é que por mais que eu tenha uma crise de pânico, vocês lembram o que é a crise de pânico? Que é aquela sensação que a pessoa tem de que está de fato morrendo, está com uma sensação iminente de morte, ela começa a ter, o coração acelera, começa a ter falta de ar, pode ter enjoo, diarreia, suor frio nas mãos, extremidades frias também, tremor, desmaios. Então assim, quando a gente tem a crise de pânico, eu tenho todas essas sensações físicas. Por mais que eu sinta que eu estou morrendo, muitas vezes a gente chega no hospital e vai aferir a pressão, vai ver quanto está os batimentos cardíacos e está tudo normal, mas a sensação é de como se estivesse de fato morrendo. Então, sabendo disso, eles desenvolveram uma técnica que chama acalme-se. O que é o acalme-se? É uma técnica mnemônica, ou seja, cada letra vai corresponder a uma ação que a pessoa pode ter diante da crise. Então o A do acalme-se quer dizer o quê? Aceite sua ansiedade. Eles colocam assim, aceitação como dar consentimento em receber. Então é concordar com as suas sensações de ansiedade. A partir do momento que meu coração começou a acelerar, eu comecei a ter falta de ar, eu sei que eu vou ter essa situação, eu sei que é desconfortável, mas ao mesmo tempo eu sei que a crise de pânico ela tem uma duração e ela vai passar. Então eu costumo falar para meus pacientes que é para tentar imaginar como se recebesse um hóspede indesejado na sua casa. Você chega na tua casa, sua mãe olha com aquela cara assim, o tio fulano chegou, aquele tio chato que faz piadinha sem graça e vai dormir aqui em casa hoje. Você sabe que você vai ter que tolerar aquele tio naquele dia. Você não vai morrer, você vai dar conta, você vai aguentar aquele tio, você vai respirar fundo e toda vez que ele pegar no teu pé, você vai falar, nossa, ainda bem que ele vai embora amanhã. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a crise de pânico. Ela vem, ela é indesejada, ela é desconfortável, mas o que eu tenho que pensar é, a parte boa é que eu sei que ela vai passar daqui a pouco. Eu sei que esses sintomas que eu estou sentindo, eles daqui a pouco vão melhorar. Então, aceite a sua ansiedade. Muitas pessoas desesperam. Estão lá conversando, de repente sentiu uma batedeira, acelerou o coração, já fala, meu Deus, eu acho que eu vou ter crise, eu acho que eu vou passar mal, eu acho que eu tenho que ir para casa, eu acho que eu não vou ficar bem. E aí a pessoa acaba se entregando à ansiedade. Então aceite com mais tranquilidade, por mais difícil que seja. E o C? O C é contemple as coisas à sua volta. A gente tem uma tendência, quando a gente tem a crise de pânico, de hipervalorizar os nossos sintomas. Então meu coração começou a acelerar, eu comecei a ter falta de ar, eu fico hipervigil e presto atenção em tudo que eu tô sentindo no meu corpo. Então eu falo, meu Deus, meu dedão tá formigando, antes não formigava. Nossa, agora minha orelha tá esquentando, antes não esquentava. Então eu fico hipervigil. O que a gente orienta? Deixe acontecer com o seu corpo o que tiver que acontecer. E sem julgamento, nem pense assim, meu Deus, antes o meu dedão formigava e agora não formiga. Ou, nossa, que bom, antes meu coração batia desse jeito e agora está batendo de outro jeito. Simplesmente entenda tudo o que está acontecendo. Olha, é da crise, eu sei que a crise pode vir cada vez de um jeito. Da outra vez bateu o meu coração, dessa vez eu estou respirando mais acelerado. E tente lembrar que você não é a sua ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa, sou eu, Maria Fernanda, que estou sentindo ansiedade nesse momento. Outra coisa é eu achar que porque eu estou com ansiedade, pronto, tudo está perdido, eu não vou conseguir resolver e ela vai me dominar. Então nós já falamos do acalme-se, do A, do C, e agora vem um outro A. O que esse segundo A quer dizer? Ele quer dizer, haja com sua ansiedade. Muitas pessoas, quando estão ansiosos e começam a apresentar a crise de pânico, eles tendem a parar
tudo que eles estão fazendo e geralmente se refugiar em algum lugar. Então, se eu passo mal quando eu estou no meu trabalho, eu pego o primeiro táxi que eu vejo e corro para casa. Se eu passo mal e eu estou no shopping, eu saio do shopping e vou embora. Se eu estou num lugar muito cheio, eu pego e vou no banheiro que está mais tranquilo. Isso é ruim porque a gente acaba fugindo da situação. A crise de pânico, ela tem um tempo específico, então ela vai passar depois de um determinado tempo. Só que como eu fui embora, a impressão que eu tenho é, ela passou porque eu fui embora, porque se eu continuasse ela ia piorar. Mas não é isso que acontece. O que os estudos mostraram é que a crise de pânico ela atinge um pico, mas depois desse pico ela começa a diminuir. Então, se eu comecei a ter uma crise de pânico no meu trabalho, o que se orienta é não interrompa todas as suas atividades, continue fazendo elas, mas num ritmo mais lento, mas mantenha. Então, eu comecei a ter crise, meu coração começou a acelerar, então tá bom, então eu vou só mandar esse e-mail, ou eu vou ficar mais tranquila e vou conversar com meu colega sobre uma pauta que estava faltando, ou eu vou levantar e vou tomar um café. Mas tente tirar um pouco o foco do teu corpo e coloque esse foco no ambiente. Uma das coisas que ajuda é a gente tentar colocar um foco numa outra coisa. Então, por exemplo, eu tô ali no meu trabalho, eu vou parar e eu vou começar a contar quantas pessoas estão usando o celular naquele momento. Ou então eu estou no trânsito e eu comecei a ter uma crise de pânico, então eu vou contar quantos carros azuis passam por mim. Ou uma outra técnica é, eu vou contar de 100 até 0, subtraindo 7. Então eu penso 100, depois eu penso 93, depois eu penso 86 e assim por diante. E eu vou tirando 7 toda vez, porque eu tenho que forçar o meu raciocínio e eu tiro um pouco o foco do meu corpo. Depois nós temos o L. O que o L quer dizer? Ele quer dizer libere o ar de seus pulmões bem devagar. Quando a gente está muito ansioso ou numa crise de pânico, sem perceber, inconscientemente, nós hiperventilamos. O que é isso? Eu respiro cada vez mais rápido, sem notar, ou mais fundo. Muita gente fala, calma, respira fundo nesse momento. Não, não respire fundo. É o contrário. O segredo aqui é eu soltar o ar lentamente dos meus pulmões. Eu não preciso puxar ele forte, eu vou inspirar normalmente, mas eu solto o ar lentamente. Até que eu esvazie meu pulmão. Note que o tempo de inspiração foi muito menor do que o tempo de expiração. Dessa forma, eu consigo equilibrar as taxas metabólicas do meu sangue e isso me traz calma, e isso me deixa mais tranquila. Lembre-se também de que quando você solta o ar, a sua respiração vai terminar bem no seu umbigo, tá? E o M? O que o M quer dizer do acalme-se? Ele quer dizer mantenha os passos anteriores. Repita cada passo, continue a aceitar, continue a contemplar as coisas à sua volta, haja de acordo com a ansiedade e libere o ar dos seus pulmões bem devagar. Agora falta o E, o S e o outro E. O primeiro E quer dizer examine seus pensamentos. O que ele quer dizer com isso? Talvez você esteja antecipando coisas catastróficas. Então, muitas vezes, a gente tem um medo muito grande, quando está numa crise de pânico, de passar uma vergonha muito grande ali na frente de todo mundo, ou de fato chegar e desmaiar, ou de fato o coração chegar e parar. Você já passou por isso muitas vezes e você sabe que nunca aconteceu aquilo que você pensou que ia acontecer. Então examine o que você está dizendo para você mesmo e reflita, entendendo, é uma crise de ansiedade. Por mais que eu estou com essa sensação de que eu possa desmaiar ou de que eu não estou bem, isso vai passar daqui a pouco, é só uma sensação. O fato de eu estar passando mal não quer dizer que é um presságio ou uma dica de que lá na frente isso vai acontecer mesmo e que se eu não sair daqui eu vou desmaiar. Não, é apenas um pensamento. Então, examine seus pensamentos e enxergue ele apenas como um pensamento e não como um fato real. O S quer dizer sorria. Você conseguiu, você merece todo o crédito por esse esforço. Só quem tem uma crise de pânico sabe o quanto é sofrido passar por ela. E todos esses passos que eu estou colocando, por mais que eles pareçam muito simples, quem tem transtorno de pânico sabe o quanto é difícil
cumprir com cada um deles. Então o S é sorria porque esse mérito é seu. Você conseguiu passar por mais uma crise difícil. E o E? O E quer dizer espere o futuro com aceitação. Então a gente falou de todas as letras e esse E justamente quer dizer isso. Livre-se do pensamento mágico que você se livrou da ansiedade da sua vida. A gente não tem como, nós precisamos da ansiedade para sobreviver. Então esse E, ele quer justamente dizer isso, que você conseguiu lidar muito bem com a crise e, esperando a ocorrência de uma ansiedade no futuro, você terá melhores condições de lidar com ela. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Essas são algumas dicas que podem trazer um pouco mais de qualidade para a vida de quem sofre com as crises de pânico. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões para as outras pessoas que têm crise, coloquem aqui no nosso canal, escrevam que todas as contribuições são super importantes. Obrigada e a gente se vê num próximo vídeo.